Meu nome é Verônica Gomes da Silva, sou potiguar, nasci no Alecrim, né? Tenho 57 anos, né? Sou casada com Jácio Medeiros há 40 anos, né? Completamos esse ano, né? 40 anos de casamento. Tenho um filho, né? Ramon, que tem 32 anos. Sou cebista, né? Cebista é quem trabalha com livro. Eu aprendi esse ofício com meu companheiro. Quando eu conheci ele, ele já trabalhava, né, com livro. Primeiro eu tive um restaurante natural, né, junto com ele. Depois o sebo chegou na minha vida e eu dei preferência ao sebo. E estou até hoje. Quando eu conheci o Jácio é mais velho do que eu, 5 anos. Quando eu conheci Jácio, eu tinha 10 anos, Jácio tinha 15. E somos do mesmo bairro, e eu ia com minha mãe para casa da minha tia, e a gente passava numa rua que ele sempre estava. Ele e os colegas, né, na época. E eu, 10 anos, ele com 15, é uma diferença que não dá, né? Mas eu ficava olhando para ele e interessada nele. Só que eu era pirralha, uma pirralha danada. Aí passou o tempo, né? Passou o tempo, eu não vi mais Jácio. Jácio foi para a estrada, Jácio foi hippie, né? Passou um tempo na estrada e eu casei, né? E, rapaz, é autobiografia, né? Aí eu casei em papel, em igreja e tudo, né? E casei muito nova, com 15 anos. Aí quando foi um belo dia, eu fui para um show de Ednardo, lá no Teatro Alberto Maranhão. Rapaz, aí quando eu tô lá com meu marido e tal, aí eu vejo o Jácio. Jácio tinha voltado para Natal. Aí eu olhei assim, eu digo, mas rapaz, e agora? O que é que eu vou fazer? Aí eu já estava arrependida de ter casado, sabe? Aí eu disse, rapaz, eu não quero mais não. Aí eu disse à minha mãe, eu não quero mais não, ficar casada com 15 anos. E aí eu não podia mais sair com minhas amigas, eu estudava, fazia 8ª série nessa época. Não podia mais sair com minhas amigas, que o marido não deixava. Aí eu disse, rapaz, eu não quero mais não. Meu pai maravilhoso, muito maravilhoso meu pai. E era porque era um policial, né? Bem, mas muito compreensível. Olhou para mim, aí disse, eu dizendo a ele que não queria mais de jeito nenhum. Aí você não quer? Eu digo, quero não. Então pronto, ninguém vai obrigar você a viver com ele não. Mas aí você não vai mais sair de casa, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá certo. Aí pronto, me separei, né? E dei em cima de Jácio, eu que dei. Eu queria, né? E fui atrás, né? E a gente começou a namorar e quando a gente começou a namorar, a gente não se largou mais. Eu tinha 17. Tinha 17 anos, né? Já na época tinha 25. E ficamos, né? E nunca mais nos separamos. Tivemos algumas brigas já, mas tudo tranquilo. Isso foi muito interessante, isso, porque eu com 10 anos, né? Eu via ele e via todo mundo, mas ele me despertava, né? Alguma coisa. E eu, assim, a gente tem uma amizade muito grande, né? Tem um carinho muito grande. Eu gosto muito dele. Não sei se ele gosta, né? Ainda ele tá junto, mas eu gosto muito. E tivemos o Ramon, né? Que é um presente
maravilhoso, não é perfeito ainda, somos seres humanos, mas é um menino maravilhoso, sabe? Eu consegui passar, né, que eu acho importante, sabe? Você ter caráter, né? A pessoa tem que ter, né? Entrar em qualquer lugar e sair tranquilo, né? É muito legal, né? Isso é muito bom. Hoje ele está casado, mas trabalha com a gente e é um menino muito bom. E foi no sebo que eu bebi a primeira vez ayahuasca. Foi uma tarde, eu não me lembro data, mas me lembro que foi uma tarde. Eu conheci Cláudio, né, porque trabalhamos com disco, e quando Cláudio e Patrícia vieram morar em Natal, por causa dos discos, né, nos conhecemos. E o Cláudio, né, eu acho que o Cláudio percebeu que a gente era diferente, né, e falou da ayahuasca, né. Aí disse que tinha tido problemas, né, com droga em São Paulo e tinha conhecido a ayahuasca e tinha livrado ele dessa ilusão, né, que é droga. Então ele perguntou se a gente queria conhecer, a gente disse que sim, e ele disse que estava vindo um senhor de Uberlândia trazendo vegetal e perguntou se a gente queria conhecer. Aí a gente disse que queria. Então uma tarde, eu me lembro nítido, eu estava no sebo e a gente tinha o sebo e tinha vizinho um espaço que era só autores do Rio Grande do Norte e o ateliê de 3 amigos nossos, né? Marcelo Fernandes, Marcelo Bob e Jotó. São 3 artistas da cidade. E eu ficava muito lá. E essa tarde, eu passei a tarde, eu achei muito interessante isso, escutando Jorge Benjor. Os alquimistas estão chegando. E eu não sabia que Raimundo estava na cidade já, né? Eu achei muita coincidência. Eu passei a tarde todinha escutando essa música, né? Quando foi umas 5 horas da tarde, Raimundo chegou. Cláudio apresentou ele a gente e tal, e foi aquela festa. E ele tinha o vegetal dentro da bolsa. Aí disse, vocês querem experimentar? Aí a gente queremos. Aí ele botou aqueles copinhos de café, né? Aí deu a mim e a Jácio. Isso eram umas 5 e pouco. E foi embora, veio para Pium, né? Aí disse que estava hospedado na casa de Cláudio, né? E foi muito interessante. Aí a gente fechando o sebo, rapaz, quando a gente tá fechando o sebo, aí a gente começa a sentir o efeito. Meu amigo, a gente fecha esse sebo rapidinho e corre para Pium atrás de mais. Chegamos lá na casa do Cláudio, aí foi aquela risadagem, né? A gente curtindo, rindo, e bebemos vegetal. E ficamos bebendo muito tempo. Fechamos o sebo uma semana, ficamos aqui em Pium. A gente bebia vegetal de manhã, de tarde, de noite, ia para o rio, né? Tomar banho de rio, né? E foi a primeira vez que Raimundo veio, né? E ele veio procurando disco, né? Que ele sabia que aqui tinha. Ele levou daqui de Natal coleção de Jacques do Pandeiro, coleção de Marinês. Teve até uma história bem engraçada que ele fazia muito tempo que estava atrás de um disco de Ronivon. E a gente encontrou esse disco para ele. E a gente, com Patrícia no carro, né? Aí Patrícia botou lá atrás o disco. Rapaz, quando foi mais tarde que ele foi escutar, o disco tinha empenado, né? No sol. Menina, foi uma situação. Mas tudo terminava em brincadeira, né? Em alegria. E alugamos uma casa, né? Aqui em Pium, junto com Cláudio. Nessa época, Cláudio namorava com Ana Cláudia. Alugamos uma casa para receber Raimundo e fazer as sessões lá, né? Aí ele passou, eu acho que foi 10 dias aqui em Natal, né? Aí voltou para Uberlândia. E a gente continuou, né? Cláudio fazia as sessões, continuamos a beber vegetal. Só que o vegetal a gente comprava, era caro. A gente comprava e eu tinha na minha casa 1 litro na geladeira, a gente bebia toda hora. Então, quando o Raimundo voltou pela segunda vez,
Aí aconteceu várias coisas, então foi aí que a gente percebeu que não era a União do Vegetal. Só que ele usava o nome da União do Vegetal. Era centro, acho que era centro espírita, só não tinha beneficente, eu acho. União do Vegetal. E ele falava muito no Mestre Gabriel. Nessa época que ele veio a primeira vez, ele trouxe muita fita gravada com a voz do Mestre Gabriel. E essa época foi na época que estava chegando o CD. E a gente foi com ele em alguns amigos que passava de fita para CD. Aí passou de fita para CD, né? Muita coisa do Mestre Gabriel. E aí ele só falava no Mestre Gabriel, né? Nas sessões e durante o dia também, conversando com a gente. Aí nessa segunda vez a gente ficou desconfiado e percebeu que não era a União do Vegetal. Mas fizemos amizade com ele, sabe? Ele ia para a casa da gente, minha mãe gostava muito dele, ele tinha o maior respeito a mim, a Jássio. Muito legal, sabe? Eu acho que foi o que o Mestre Gabriel viu, que era como chegava aqui em Natal, sabe? Porque se eu tivesse conhecido a União do Vegetal como ela é, naquela época, eu não ficava. Então, foi a maneira, é o que eu sinto, foi a maneira que o mestre viu como chegava aqui. Porque na época de Raimundo, a gente convidou muitos colegas para beber vegetal. Fizemos uma sessão aqui, nessa ruazinha aqui que veio para cá, na casa de Ramos, um amigo da gente, debaixo de um cajueiro. Rapaz, não foi brincadeira não. Isso estava Bira, que eu me lembro que hoje está aqui em Natal, é Bira. Bira estava nesse dia. Aí trouxemos Bira, rapaz, a gente trouxe os doidos amigos da gente, tudo foi muito interessante. Luciana Almeida, né, que é uma grande figura, né, muita gente, foi muito legal. E não foi brincadeira não, viu? O vegetal que ele trazia, era a mãe dele que mandava. Era um vegetal muito forte. Tem uma coisa, sabe, que eu quero registrar, como é sério o vegetal. Quando a gente conheceu o Raimundo, a primeira vez, aí ele falou que fazia um trabalho lá em Uberlândia com dependentes químicos. Né? E aí falou muito bem desse trabalho. Teve um amigo da gente que já bebeu aqui vegetal com a gente na União, que é Carlos, e foi uma vez a trabalho a Brasília, aí foi lá em Uberlândia, conheceu, achou legal, né? Ele viu pouco, e a gente mandamos a Cir Marinho, que é um grande artista daqui do nosso estado, é meu amigo, eu quero muito bem a ele, a gente se conhece já, desde que eu estou com já, 40 anos, e a gente mandou ele para lá, ó. A gente mandou ele para lá com uma intenção boa, mas quando chegou, até ontem ele estava lá no Centro do Jássio, ele falou, ele sempre fala, ele viu muita coisa, rapaz, ele viu muita coisa de Raimundo. Raimundo não era brincadeira não, viu? Como ele usava o vegetal, mas ele que tem que, né, cada um tem o seu opinião. E ele sempre fala, a união do vegetal, o que a união do vegetal fez com ele? Eu digo assim, Raimundo não era a união do vegetal. Raimundo era dissidente, né? Ele tinha tudo do Mestre Gabriel, né? Ele dizia que tinha conhecido o Mestre Gabriel quando era criança. Ele tem uma irmã que é conselheira, né? Hoje tem um filho que é mestre. Então isso foi muito traumático para si, sabe? Como é sério beber vegetal em outros lugares. Eu bebi vegetal uma vez com o Raimundo, a gente foi beber num sítio lá no caminho daquelas praias ali, Genipabu, Saramirim, na casa de a gente chama ele o bruxo de Saramirim, mas Henrique conhece, mas ele não é bruxo não, o Biratã. A gente foi beber lá com o Raimundo e
faz tempo isso, mas ficou gravado na minha mente isso, porque a gente bebeu vegetal, é uma granja, né, bonita, e eu saí com o Ramon pequeno, eu fiquei com ele brincando, e eu perto dele, aí eu comecei a tomar banho de rio, eu nunca esqueci disso. Aí eu fiquei tomando banho de rio e Ramon brincando, e eu lá, aí passou o tempo, né? Quando a borracheira foi devagarinho, né? Ela indo embora. Rapaz, quando eu me vi, era um córrego, sabe? Isso ficou gravado na minha memória, porque eu achei demais isso. E eu fiquei procurando esse lugar e não encontrei. Eu só via um córregozinho, mas bem fininho, né? E Ramon comigo lá, e a gente tomou banho nesse rio, sabe? Então, o que é que o vegetal, né, dá a você, né? Esse carinho. Para mim é um carinho, né? Porque a água é uma coisa divina, né? E eu passei essa borracheira todinha lá no Biratã, tomando banho de rio. Achei muito interessante isso, sabe? O Cláudio começou a procurar a União do Vegetal. Então ele teve o contato com o mestre José Leite, que era o mais perto daqui de Natal. E o mestre José Leite veio para cá, né, conhecer a gente e tal. A gente alugava casa, alugava granja para fazer as sessões. Era uma sessão aqui e outra em Campina Grande, né? São 2 no mês, né? Era uma aqui e uma em Campina Grande. E a gente ia. Eu cheguei a ir até de ônibus. Eu, Jácio e Ramon ficava na casa do mestre José Leite. E fui muito com o William também, a gente ia. O Chevette de William, que era uma comédia. Comédia mesmo, sabe? As viagens muito boas. Então, aí o mestre Isaías chegou, né, também. A gente fizemos, eu me lembro muito de uma vez que o mestre Isaías veio, o mestre Ernesto, e a gente tudo na Vila Feliz, eu fritando peixe, eu adorava fritar peixe, né? Então, o mestre Isaías, e toda a vida era uma festa, né? O dia, né, da sessão, depois, alugamos uma casa uma vez na praia, foi a sessão que o mestre Ernesto dirigiu, Vegetal Forte. Nessa sessão eu me lembro que estava eu, Marcelo Cabral, né? E outras pessoas. Tinha uma turma. Na época a gente alugava, né? Como eu falei, então procuramos um espaço para comprar, né? A gente veio. Tem até um vídeo, né? Que o mestre Henrique fez. A primeira vez que a gente veio aqui, né? Com o mestre José Leite, o mestre Isaías, a gente subiu aquelas dunas. Meu filho era pequeno e a gente vinha, não tinha energia. Quando a gente chegou aqui, só tinha uma casa, essa casinha aqui hoje, né? Que é dos bebês. E tem muita coisa engraçada, né? Que a gente guarda. Aí tinha uns móveis, a gente querendo restaurar os móveis, né? Todo mundo animado. Aí a gente sai, quando a gente vê lá de fora um fogo imenso. Henrique tinha botado fogo nos móveis, nos sofás, coisas. Mas não prestava não, mas a gente, né, queria fazer. E tem filmes também, né? Se falar algumas coisas engraçadas, aconteceu várias aqui, né? A gente cozinhava na lenha aqui, né? Botava pedra e botava lenha para fazer comida no interior, né? Esse espaço aí pequenininho, né, que a gente bebia vegetal no núcleo, o primeiro, né? Rapaz, a gente sofreu demais. Mestre Isaías, na época, era o mestre representante, não era brincadeira não, viu? Mestre Isaías botava para quebrar na gente. A gente pintou essas telhas aí, tudo, só faltava morrer para pintar essas telhas, sabe? Mas eram momentos maravilhosos. Mas foi momentos maravilhosos, os mutirões aqui. A gente vinha para cá, era uma dificuldade para vir, tinha que passar por dentro de rio, né?
mas tudo era maravilhoso. A gente era que não estava bem na época, né? Mas a União já entrou aqui muito bem. Eu tenho uma gratidão muito grande assim pelo mestre Henrique, porque ele vem dessa descendência de Raimundo, né? E ele ficou aqui, né? Deu continuidade com o Mesaías. O Mesaías veio morar aqui, né? Para fazer esse trabalho acontecer, né? Eu acho assim muito legal a gente ter esse espaço hoje, sabe? Deixa eu dizer uma coisa interessante. O primeiro preparo que foi feito aqui em Natal, né, foi feito com o mariri da minha casa. Né? Eu tenho fotos, o mestre Isaías lá em casa. Rapaz, o mariri lá em minha casa é um primeiro andar. O mariri ficou lá em cima, rapaz, muito bonito. Foi um momento muito bonito esse. Aí foi o mestre Isaías e Cláudio para trazer, né, o mariri, né? E assim, eu e Jássio não estávamos presentes, mas eu sei que foi um momento bom. E a chacrona, eu não me lembro como foi que a gente plantou, mas ficou muito bonita, sabe? Ficou muito bonita, grande, muito bonita. E eu sentia, assim, uma coisa boa, uma guarnição mesmo, sabe? Da chacrona, do mariri. Eu gostava muito do mariri lá na minha casa, mas não tive a oportunidade de beber o vegetal. Mas porque não quis, né? Não vi. Então, eu, às vezes, no passado isso, me ausentava da União. E interessante que a gente se ausentava porque a gente tinha recaídas e eu guardava o uniforme, nunca dei fim ao uniforme. Aí o Mesaías ia lá, assim, eu tenho um carinho muito grande por Mesaías, sabe? Um carinho assim, grande, um amor, uma amizade que eu tenho por ele, porque sempre ele ia lá. Aí dizia, como é que tá e tal, né? E aí, vocês vão lá de novo, aí a gente voltava. Mas eu acho que faz 12 anos que voltamos para a União do Vegetal, né? Porque foi interessante a volta da gente, como a gente usava droga, então aí a gente brigava, porque no outro dia estava estressado, sem dinheiro, né? Gastava tudo, né? E um dia a gente brigando, eu e Jássio, por causa disso, né? De dinheiro, amanhecia o dia, não tinha nada. Aí o meu filho, né, que já bebeu vegetal, bebeu quando criança, bebeu já adulto, mas disse que no momento não quer vir. Mas ele que chegou e disse, por que vocês não voltam para a União do Vegetal, né? Então, eu tenho isso guardado, porque ele sabe o valor da União do Vegetal para a gente. E a gente, foi um conselho, né? O filho dando um conselho, né? E a gente voltou, e voltamos mesmo, né? Estamos aqui. Para mim vir para cá, ele que fica no sebo e fica na maior boa vontade, né? Porque ele, mais do que ninguém, é testemunha de como a gente era e como a gente é hoje. Mas toda a vida, sabe, eu acho que pela educação que a gente teve, pelos pais que a gente teve, a gente toda a vida trabalhou muito. Eu vejo assim que os livros têm um lugar muito especial na vida da gente, porque a gente sempre trabalhou muito, a gente usou muita coisa sem futuro, mas a gente nunca se marginalizou. Toda a vida a gente trabalhou, toda a vida a gente batalhou. E isso era um grande problema, porque as pessoas gostavam da gente, né? Os traficantes gostavam da gente, porque a gente era diferente, né? A gente não era marginal, a gente trabalhava e tal. E isso não foi muito bom não, porque a gente tinha muito acesso.
mas isso está no passado, né? E hoje a gente vê a ilusão, né, que a gente entrou, mas o que a gente tem que fazer é daqui para frente, né? O passado é para a gente aprender, né? A gente aprendeu na marra, né? É bom aprender sem ter que passar por momentos ruins, né? Como eu cheguei, né, no corpo instrutivo, né? A gente voltou e então a gente tinha mais tempo, né? A gente vinha mais para os mutirões, né? E participava mesmo, né? Voltou mesmo para o mundo vegetal. Aí um belo dia a gente está numa sessão, aí era o Jackson representando, né? Aí ele disse: a senhora está convocada para vir para a próxima sessão instrutiva. Aí eu disse: ah, mestre, eu só venho se Jácio vier. Inocência, né? Dizer isso, né? Aí o mestre Jackson olhou assim para mim com aquela cara dele, ficou assim, mas ficou bravo não. Aí disse: a senhora já viu alguém na instrutiva barbudo? Aí eu olhei assim, para todo mundo assim, perto de mim, né? Aí eu disse: não. Ele também não disse mais nada. Aí eu, agora, como é que eu vou fazer? Já não queria tirar a barba, né? Essa barba vinha com ele desde muito tempo. Acho que desde que começou a ter barba que ficou, né? Aí eu, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Mas Jácio, tira a barba, já deixa só o bigode. Não sei o que e tal, bem cabeça dura. Aí a gente tá se arrumando para vir pra cá, né? No sábado, né? Aí, novamente meu filho. Aí Ramon disse: mãe, eu vou na farmácia comprar. Que eu tinha dito a ele, né? Eu vou na farmácia comprar o estojo e tal, não sei o quê. Aí Ramon foi, aí chegou, aí está aqui. Aí eu disse: me tire, tão legal. O mestre Jacques convidou a gente para participar, convocou, né? Para a instrutiva, vamos. Aí eu sei que com muita luta ele tirou essa barba, né? E a gente estamos até hoje na instrutiva, que é um lugar maravilhoso, sabe? Você conhecer as coisas, né? Do mundo, né? Porque a instrutiva você tem uma visão de tudo, né? Do começo, de como começou, por que estamos aqui, o que é que viemos fazer aqui. Então, para a pessoa que está na União do Vegetal, é muito importante chegar na instrutiva, né? E chegamos, e graças a Deus, eu acho que faz uns 10 anos ou 12 que a gente está na instrutiva. E é um lugar que eu gosto muito de sessão instrutiva, sabe? Gosto de sessão de casal, eu acho assim, a sabedoria do mestre, sabe? Porque eu vejo isso na minha experiência. Às vezes não é brincadeira, né? Uma vida. Eu tenho 40 anos de casamento, isso não é brincadeira. A gente não é santo, né? E quando a gente vem para uma sessão de casal, como aumenta a sua compreensão, sabe? A sua compreensão com o outro, né? Isso é muito, muito bom, sabe? Porque a gente tem que compreender, né? Eu fico perguntando algumas vezes ao mestre Henrique, eu tenho mais oportunidade de estar mais perto, eu sempre pergunto: mas rapaz, a gente tem que compreender tudo, a gente que tem que compreender o outro. E eu vejo a sessão de casal assim, uma sabedoria do mestre Gabriel, porque une as pessoas, o vegetal une as pessoas. Numa sessão de casal é uma maravilha, porque une o casal, muito legal. E eu devo muito à União do Vegetal. Pela minha vida, né? Teve um momento que a gente foi muito interessante. Eu vejo isso como uma limpeza. Quando a gente voltou para a União do Vegetal, voltamos para a União do Vegetal, eu antes disso, Jácio teve um problema de saúde e teve que ficar 3 meses sem trabalhar. Eu já tinha alugado um galpão na Xavier da Silveira, que eu moro ali em Morro Branco, né? Eu já tinha alugado esse galpão porque Ramon era adolescente e eu queria estar mais perto dele. Aí aluguei esse galpão. Quando Jácio adoeceu, teve esse problema de saúde, eu trouxe
todo o sebo da cidade e botei nesse espaço, né? Eu botei nesse espaço, aí Jácio passou 3 meses sem trabalhar. Aí quando Jácio voltou a trabalhar, a gente trabalha no mesmo ramo, a gente faz a mesma coisa, mas não dá certo a gente passar o dia todo junto trabalhando. Eu sempre tive um sebo e ele outro. Aí eu fui, apareceu um espaço no mercado de Petrópolis. Aí eu montei esse sebo no mercado de Petrópolis. Quando eu cheguei lá, há 12 anos atrás, não era o movimento que tem hoje. De cultura, tinha pouca gente. Então eu, acostumada com o movimento da cidade, o movimento da Xavier da Silveira, eu fiquei inquieta e apareceu um ponto na Salgado Filho, eu aluguei. Aí montei desse sebo lá do Jácio, da Xavier da Silveira, eu montei esses 2 sebos. O que é que eu quero dizer com isso? Que Deus é maravilhoso e o Mestre é maravilhoso. E Ele vê 100 anos na frente, como a pessoa que Ele tem. Quando eu montei esses 2 sebos, aí eu disse, rapaz, agora a gente tá bem. 3 sebos, né? Aí, rapaz, um belo dia, o sebo da Xavier teve um negócio na energia lá e pegou fogo. Rapaz, pegou fogo tudo. Desse sebo só sobrou eu e Jácio. Somente, graças a Deus. E Jácio se trancou, né? Quando a gente soube, eram as 5 horas da manhã, amanhecendo o dia, já não tinha mais jeito, porque o fogo e a água acabou. Como a gente tinha muito vinil, a gente tinha um galpão atrás que tinha muito vinil. Eu acho que tinha uns 10 mil vinil. Aí tinha muita coisa. Aí eu fiquei preocupada, né, com a reação do Jácio. Ele se trancou, né, no quarto, ficou trancado. E eu e Ramon fomos olhar. Aí a gente ficou lá do outro lado olhando. O fogo. Foi um dia de fogo. Foi muito interessante isso. Foi um dia todo. E o interessante é que só queimou o sebo. Os vizinhos, tinha um vizinho de lado, tinha uma cigarreira do outro lado. Nada queimou, foi só o sebo. Acabou tudo. Telhado, tudo. Aí eu fiquei do outro lado, olhando com o Ramon, e ele, mãe, eu disse até isso ao Jacques, até hoje ele brinca comigo com isso. Aí Ramon olhou para mim e disse, mãe, papai nunca ia arrumar esse sebo. E dando um conforto, né? Mas aí, a cidade, foi um momento triste, mas ao mesmo tempo um momento muito interessante para a gente ver como as pessoas gostam de livro, de cultura. O pessoal diz, o povo não gosta, gosta. E a gente teve essa prova, porque Natal fez um trabalho maravilhoso para a gente. Os artistas de Natal, Cristal, Pedrinho, Babau, fizeram show para a gente. A entrada era livre. O pessoal do movimento punk, heavy metal, né? Porque também a gente toda a vida auxiliou em cartaz, né? Toda a vida. Em cartaz, o que a gente podia fazer. Para os punk, para o heavy metal, para a galera aí da música popular também. Fizeram um trabalho muito bonito. E as pessoas voluntariamente, sabe, chegava lá, coisas que emocionavam. Criança, sabe, trazendo material. Uma vizinha nossa ficou com a sala dela recebendo. E nessa época era o mestre representante, era o mestre Jacques. Ele, assim, eu senti assim, ele fazer um papel do mestre Gabriel, sabe? Foi muito bonito isso, sabe? Eu tenho esse carinho, né? Eu tenho essa gratidão por Jacques. Ele foi uma pessoa, porque ele estava à frente. Mestre Henrique, né? Todos foram maravilhosos. Mestre Isaías, um dia que aconteceu mesmo, de manhã chegou Edinar lá, Felipe, né?
gente saiu com o Jácio para resolver algumas coisas. E Jacques fez um trabalho muito bonito aqui na 10ª região aqui, né? Veio livro de todo lugar para a gente, sabe? De Fortaleza, de João Pessoa, o mestre Carcanela, né? Veio com a conselheira Liz lá no centro, trouxe material, assim. O pessoal, assim, foi uma coisa bem interessante. Esse momento que a gente passou na vida. E viu os amigos que a gente tinha. E isso fortaleceu o meu sentimento pela União do Vegetal, né? Fizeram um mutirão lá no sebo, né? Porque a gente tinha que desocupar o espaço para entregar. A gente fez um mutirão, tiramos as coisas de lá, né? Mas a gente filmando tudo. Foi na minha casa várias vezes, com os filhos dele, assim. É um momento que a gente vê a amizade, né? Porque a amizade é uma coisa que você sente, né? Você não vê, você sente. É muito interessante isso. Isso fortaleceu eu, meu companheiro, para a gente estar aqui hoje na União Vegetal. Para mim, é um divisor de água mesmo, sabe? Quando a gente voltou para a União Vegetal, a vida da gente é outra. Eu sinto a presença assim, do mestre na minha vida, na vida do Jácio, na vida do Ramon também, sabe? Eu sei que ele tem esse sentimento pelo mestre Gabriel. Aconteceu, eu vejo que o mestre Gabriel faz milagres. Eu já tive milagres com o mestre Gabriel, sabe? Eu passei um momento agora que eu digo 1 ano, 2 anos, que a gente, nesse momento, né, de pandemia, não foi fácil honrar com as coisas, né, da gente. E a gente teve o carro da gente, eu atrasei, né, fiz negócio, mas não deu para cumprir, atrasei e o banco tomou o carro da gente. E eu fiquei, meu Deus, e agora o que é que a gente vai fazer, né? Aí Ramon até sondou, tem uns amigos dele que tem empresa de emprestar dinheiro, e sondou, mas ia ficar muito caro, e a gente tinha 40 dias para levantar esse dinheiro. É um negócio bem interessante isso. Rapaz, pois você acredita que a gente levantou esse dinheiro? E até hoje eu fico olhando para Jácio, eu digo, mas rapaz, como foi que a gente conseguiu? Por quê? Mercadoria a gente tem. Hoje a gente tem um acervo muito bom. Porque o dinheiro que a gente pega está sendo usado só para o bem. Isso eu vejo uma forma de multiplicação. Isso é muito bonito. Pois eu, o Jácio e o Ramon, né, a gente se uniu, né, nós 3, e conseguimos levantar um dinheiro dentro de 40 dias, que não é um dinheiro fácil. Para quem ganha muito mas para a gente não era. E era 16 mil reais. E a gente conseguiu. Rapaz, eu fico olhando para Jácio até hoje, de vez em quando a gente se lembra. Rapaz, como foi que a gente vendeu isso, né? Chegava as pessoas no sebo e comprava. Comprava a mim, comprava a Jácio, comprava na estante virtual. Aí quando a gente conseguiu esse dinheiro, aí Jácio olhou para mim e disse, mas rapaz, se toda a vida fosse assim. Né? Quer dizer, eu vi porque toda madrugada eu acordava. Eu não sei quem me disse isso, que as coisas têm mais força quando você pede, quando o sol está nascendo. Acordava antes do sol nascer, rapaz, e eu pedia tanto, porque a gente precisa para o nosso trabalho, né, de um carro. E eu não gosto de pedir nada a ninguém, não. Eu gosto muito de trabalhar, mas só peço ao mestre, que até já se diz, rapaz, tu incomoda muito o mestre Gabriel. Eu digo, mas rapaz, eu vou pedir a quem? Tenho que pedir a ele. Então toda madrugada eu acordava, pedia, um sentimento forte, e a gente conseguiu. Eu acho isso, para mim, é um milagre. Porque como é que eu ia conseguir um dinheiro desse? Então as pessoas chegavam, compravam e vinham, a gente nem conhecia, entrava no sebo, comprava, e a gente conseguiu. E eu vejo isso em outras coisas também. E eu tenho várias coisas aconteceram comigo. E eu peço ao mestre. Eu acho que é a pessoa, né? Você tem que confiar.
tem que confiar e pedir, né? Eu tenho que pedir a quem tem para dar, e eu peço. Estou sempre pedindo. Eu sei que muita gente diz, não precisa pedir, que o mestre sabe. Mas não custa nada pedir a quem tem para dar, né? Então eu vejo isso, o mestre presente na vida do discípulo, sabe? Como trabalhamos com livro, e eu acho que é o nosso dever, né? Dividir. Então, tivemos a ideia, né, de fazer o Cantinho da Leitura aqui no núcleo, né? Eu acho que está fazendo 5 anos já o Cantinho da Leitura. E na comunidade do Chico tem uma senhora lá, que ela aceitou, né? Até hoje eu passo, está lá a estante, né, com o livro. E é um trabalho que eu acho que a gente tem que retomar. No carro mesmo a gente anda com livrinhos infantis, porque no sinal, né, aqueles garotos pedindo dinheiro, né, a gente sempre dá um livro. E vejo a alegria, né, porque livro infantil é muito bonito. E assim, tudo isso é um carinho, né, que a gente vê, um carinho espontâneo, né, sem interesse, e tudo isso fica gravado na memória. Eu tenho essa gratidão pela união e pelas pessoas da união, em vários momentos, né? Nesse momento era o mestre Zair, que era o mestre representante, momentos que era o mestre Jacques, o mestre Henrique, todos presentes na minha vida. E eu só tenho a agradecer.